Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E no programa de hoje eu converso com o doutor Alberto Rolo, que é especialista em Direito Eleitoral e Administrativo. Vamos falar sobre as eleições municipais de 2020. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, Kate, seu e do Alesp Conecta. Prazer é nosso. Doutor, bom, PEC 18 de 2020, que altera então aí o calendário eleitoral, foi aprovada então na Câmara dos Deputados, né, na quarta-feira, dia 1º de julho. Uh, essa PEC então que adia as eleições que estavam previstas para outubro, então a partir dessa aprovação ela passa a acontecer em novembro, né? O primeiro turno, 4 de outubro, então, foi aprovado para 15 de novembro, e o segundo turno, que estava então previsto para o dia 25 de outubro, passa a ser no dia 29 de novembro. O texto já foi aprovado no Senado e ele segue então para promulgação, né, no Congresso Nacional. Mas antes da gente falar um pouquinho mais dessa PEC, né, que alterou, além dessa data, alterou alguns outros aspectos importantes aí que o nosso telespectador precisa saber. Antes da gente falar sobre isso, doutor, a pergunta que fica no ar. A gente imagina que até novembro a coisa esteja melhor, mas a gente não tem certeza de nada. Quer dizer, caso o município, né, ou o estado não apresente as condições sanitárias aí ideais para essa votação acontecer, quer dizer, o Congresso pode editar um novo decreto legislativo mudando essa data novamente, quer dizer, adiando, existe uma data limite para essa eleição acontecer? Então, Kate, essa foi exatamente a única mudança que foi feita pela Câmara nessas duas votações que aconteceram agora na Câmara, que foi mudar a competência para decidir eventual outra alteração nas datas. Essa competência lá no Senado era da Justiça Eleitoral, era do TSE. E a Câmara mudou isso. Quem acompanhou os discursos viu que os deputados reclamaram muito que isso seria competência legislativa e não do Poder Judiciário, não do TSE. Então, houve essa alteração, eles chamaram lá de emenda supressiva, um destaque supressivo. Então, retiraram essa competência e deram a competência, como você mencionou, para o próprio Congresso Nacional através de um decreto legislativo. Então, respondendo objetivamente, se algum município ou uma região, 2 ou 3 ou 4 municípios vizinhos, estiverem numa situação pior da situação que está hoje, e aí, de alguma maneira, os médicos, né, os técnicos entenderem que a própria realização da eleição compromete a saúde dos eleitores naquele município ou naqueles municípios, então, o que ficou decidido? O Congresso pode fazer um decreto legislativo, então não é mais o Poder Judiciário, não é mais o TSE, e remarcar a data neste município ou municípios que sejam vizinhos. Agora, tem uma regra. Qual é a regra? Não pode ultrapassar a data de 27 de dezembro. Então, no máximo, vai atrasar nestes municípios de novembro para dezembro, de maneira em que não existe possibilidade de prorrogação de mandato. Certo. Doutora, esse é um assunto, assim, ao meu ver, bastante delicado, né? Porque a gente não sabe na história do nosso país algum momento em que essas eleições foram adiadas. A gente sabe até na própria eleição, por exemplo, para presidente, que o candidato, então, na época, Jair Messias Bolsonaro, sofreu um atentado, quer dizer, na época até se especulou um possível adiamento para as eleições, mas isso foi completamente descartado, quer dizer, esse calendário eleitoral ele costuma ser cumprido ali literalmente, né? Quer dizer, mas a gente está vivendo uma situação bastante atípica, né? Quer dizer, é uma questão que envolve a saúde pública. Essa é uma PEC que gerou muita polêmica, doutor. Quer dizer, ela foi aprovada, pelo que eu vi, pela maioria dos parlamentares que deram positivo, quer dizer, mas algumas pessoas ainda se posicionaram contra. Quer dizer, esse é um assunto que ainda está gerando polêmica?
Olha, exatamente o interesse do adiamento tem que ser o interesse público, o interesse da saúde da sociedade, da saúde dos eleitores. Você mencionou um episódio da eleição de 2018, mas lá em 2018 o problema foi com um dos candidatos, apenas um candidato, né? Agora não, agora nós estamos falando da saúde de todos os eleitores e de toda a sociedade, de toda a população. Então, lá no Senado, a discussão foi mais tranquila. São 81 senadores, a discussão foi mais tranquila. Me parece que a orientação e as discussões foram voltadas apenas para a questão de saúde, para a questão de necessidade de adiamento por causa da saúde. Vamos lembrar que dois pilares da nossa democracia, existem outros, mas dois pilares são eleições periódicas. Então, quando a gente fala em adiamento de eleição, a gente estaria rompendo com um desses pilares. E o outro pilar é a duração dos mandatos. Nós sabemos, está escrito na Constituição, que os mandatos duram todos 4 anos, só senador que é de 8 anos, mas todos 4 anos. Portanto, também a gente não poderia pensar em prorrogação de mandato, que seria inconstitucional. Então, no Senado foi mais tranquilo. Na Câmara foi um pouquinho diferente. Nesse intervalo de uma semana, surgiram muitas conversas, talvez algumas fofocas, mas muitas conversas de que haveria lá um determinado grupo de deputados, grupo de alguns partidos que estariam condicionando essa aprovação a uma liberação de verba para as prefeituras, porque houve uma quebra, né, de arrecadação. Então, haveria esse condicionamento ao governo liberar dinheiro para as prefeituras, e uma segunda condição seria o retorno à volta da propaganda partidária, não a propaganda eleitoral dos candidatos que a gente vai assistir, atrasou um pouquinho, mas vai continuar existindo. Seria a propaganda partidária, aquela que existe fora do período eleitoral. O que significa que na Câmara, alguns deputados, ao invés de pensarem na saúde dos eleitores, na saúde da população, parece que estavam pensando em interesses políticos, ou deles próprios, ou dos prefeitos que os apoiam, né? E aí, em última análise, acaba sendo deles também. E aí a gente assistiu, ainda que a aprovação fosse por mais de 400 votos, na Câmara são 513 deputados, a aprovação foi por um quórum de mais de 400, o mínimo eram 308, mas houve essa desconfiança, houve essa crítica, e as notícias hoje dizem que isso foi um esforço muito grande do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que conseguiu convencer os seus colegas a votarem, independentemente de qualquer outra condição. Hoje, o que preocupa é a saúde do eleitor, o que preocupa é a saúde da população. O resto, dinheiro, tempo de propaganda partidária, a gente vê depois, segundo as informações. Certo. Doutora, eu cheguei a ler, inclusive, em alguns lugares, independente até da pandemia pelo novo coronavírus, antes até desse momento, é perceptível que existem algumas linhas ideológicas aí que defendem que o calendário eleitoral seja modificado e que, de repente, as eleições sejam unificadas, que elas aconteçam independente do cargo, que ela aconteça durante um ano só, quer dizer, a gente eleger prefeitos, vice-prefeitos, presidentes, deputados, vereadores, todos os candidatos em um ano só. A gente tem as eleições municipais agora de 2020, em 2022 já temos também as próximas eleições. Essa é uma hipótese que acaba ganhando uma certa força nesse momento, quer dizer, as pessoas que defendem isso têm se posicionado nesse sentido, de repente, já pensar numa eleição mais para frente, já fazer tudo de uma vez, quer dizer, isso tem sido conversado ou essa hipótese ela é totalmente descartada? Vamos lembrar, Kate, que esse sistema de eleição de 2 em 2 anos, né, porque a gente acaba tendo eleição de 2 em 2 anos, foi fixado na Constituição de 88 pelos constituintes. Então, é normal de lá para cá, esse tipo de discussão, esse tipo de questionamento, às vezes aparece com mais força, às vezes aparece com menos força, e a gente tem aí duas correntes, né? A corrente que entende que essa receita é ruim, fala em economia de dinheiro, porque a Justiça Eleitoral gasta muito dinheiro para fazer eleição. Então, se ao invés de nós termos eleição de 2 em 2 anos, ela fosse unificada, haveria uma economia de dinheiro. Este é um raciocínio. Um outro raciocínio, aqueles que defendem esse modelo e a sua manutenção, diz respeito ao interesse do eleitor, porque se a gente tiver, vamos imaginar, a eleição unificada desde o presidente até vereador,
provavelmente haverá uma polarização das discussões dos candidatos a presidente, provavelmente dos candidatos a governador, e aí vereador vai ficar em segundo plano, e a sociedade, os eleitores não podem achar que vereador é menos importante, o vereador não é relevante para o funcionamento da nossa democracia. Então, por isso, essa separação, porque aí a gente consegue concentrar a propaganda, os debates, as discussões nos cargos de uma eleição e depois nos cargos da outra eleição, consegue separar. Outro ponto que os defensores desse modelo atual dizem que é a dificuldade do eleitor, né? Se hoje alguns eleitores já têm dificuldade em dar vários votos, né? Presidente, 2 senadores às vezes, governador, deputado federal, deputado estadual, imagina só se a gente acrescentar ainda prefeito e vereador numa mesma eleição. Então haveria dificuldade, haveria uma demora maior talvez nas filas, ou seja, existem argumentos dos dois lados. Por enquanto, a tese vencedora é a da manutenção desse modelo. Outra crítica que é feita é que, em algum momento, teria que haver ou uma prorrogação de mandato, não é? E aí muita gente está interessada nessa prorrogação, que, como nós já falamos, seria atentar contra a democracia, ou fazer uma eleição, para haver coincidência, né? Fazer uma eleição para alguém de 2 anos, por exemplo, né? Com as regras do jogo bem estabelecidas. Olha, na próxima eleição, quem for eleito vai ter um mandato só de 2 anos. Aí ninguém quer mandato de 2 anos. Então, se ninguém cede, se ninguém consegue apresentar um outro raciocínio mais coerente, mais plausível, dessas pessoas, né, dessa corrente que defende a unificação, por enquanto tem perdido. Mas de tempos em tempos surge esse questionamento, sim, Kate. Uhum. Certo. Doutor, não só, então, a data, né, das eleições foram modificadas, mas outros aspectos aí, no que diz respeito ao calendário eleitoral, também sofreram alteração. Eu queria agora destrinchar um pouquinho esse aspecto, item por item, né? A gente sabe que muitas vezes o candidato que pretende, então, se alistar aí para as eleições, muitas vezes ele já ocupa um cargo público, muitas vezes ele já é aí uma pessoa que atua, então, no campo, na esfera política, né? O prazo para. E aí a gente sabe que essa pessoa, então, quando ela vai se candidatar, ela abandona esse cargo público para poder, então, concorrer às eleições, né? O que chamamos, então, de descompatibilização de cargo público. Esse prazo para esse candidato foi alterado? Não. Pergunta bem objetiva, resposta bem objetiva. Não foi alterado o prazo. O texto da emenda agora aprovada, né, é bem claro, diz que os prazos que já venceram não vão reabrir, é uma questão de segurança jurídica. Só tem um único prazo que não venceu ainda, que venceria agora nesse mês de julho, comecinho, sexta-feira, um prazo só, que é o de afastamento de 3 meses. Então, esse prazo de afastamento de 3 meses antes da eleição, então se a gente jogou a eleição para novembro, volta 3 meses, vai dar agosto. Então esse prazo de julho foi para agosto. Basicamente, para facilitar o raciocínio, a eleição foi atrasada em 42 dias, então o calendário eleitoral foi atrasado também, basicamente 42 dias. Agora, os prazos vencidos não vão ser reabertos. Então, aquele que não se desincompatibilizou no prazo, aquele que não tinha filiação partidária, o domicílio eleitoral no prazo, isso não vai voltar. Certo. Doutor, tem também o caso do candidato que é um apresentador de televisão, um radialista, quer dizer, uma pessoa que está na mídia. Ele também precisa se retirar da sua atividade, né? Porque isso é considerado, então, até uma desvantagem, né, em relação aos demais candidatos, por essa pessoa estar mais em evidência que os demais. Quer dizer, até quando, né, esses profissionais podem continuar, então, nas suas atividades? Esse foi um prazo curioso, Kate, porque se houve um atraso genérico de 42 dias e sem
a reabertura dos prazos já vencidos, esse prazo que você mencionou de afastamento dos apresentadores de programa ou comentarista, ele venceu pela redação anterior, ele venceu no dia 29 de junho, agora, faz poucos dias. Então, a partir do dia 30 de junho, ninguém mais poderia aparecer na televisão e, conforme a própria emenda falou, os prazos vencidos não seriam reabertos. Só que foi colocado especificamente um item nessa emenda constitucional que trata deste assunto. Então, na verdade, o Congresso quis fazer uma diferença, sim, entre os prazos de desincompatibilização e esse prazo para os apresentadores de programa. Eu não sei, aí a gente tem notícias, tem fofocas, né? Não sei se foi para proteger 1 ou 2 ou 10 candidatos pelo Brasil, mas, de qualquer forma, este novo prazo, que já estava vencido, esse novo prazo foi atrasado para o dia 11 de agosto. Então, os comentaristas, os apresentadores podem aparecer na televisão e no rádio até o dia 11 de agosto. Certo. Doutor, convenções partidárias, quer dizer, faz parte aí do calendário eleitoral e é também um tipo de evento que gera aí um tipo de união de pessoas, né? Quer dizer, esse evento específico também sofreu alguma alteração nesse calendário? Então, as convenções partidárias também foram atrasadas, aí você vai me permitir olhar minha colinha, porque eu ainda não decorei essas datas, mas eu trouxe a minha colinha. A emenda constitucional fala do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro, a realização das convenções. E como você coloca, normalmente convenção partidária é uma reunião de pessoas, né? Inclusive no interior afora o pessoal chama de festa da democracia, e é mesmo, né? Então, para que não haja risco de contaminação, o TSE já baixou uma resolução de como essas convenções podem ser feitas, devem ser feitas de forma remota, de forma virtual. Muito bom. E registro de candidatura, doutor? Como que vai ficar? Os registros também foram atrasados, ficaram até o dia 26 de setembro. 26 de setembro é o último dia para os pedidos de registro. Certo. Doutor, eu estou com a minha colinha aqui também, porque a PEC, ela altera também um trecho da legislação eleitoral que proíbe publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito. Então, pelo texto aprovado, as prefeituras poderão, então, no segundo semestre deste ano, fazer, então, publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais, inclusive destinados aí ao enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus. E também orientação à população quanto aos serviços públicos e outros temas aí do universo da pandemia. Eu queria que o senhor traduzisse essa alteração aí na legislação. Explica um pouquinho para a gente do que a gente está falando exatamente. Então, vamos lá, Kate. A ideia do legislador original sempre foi proteger os demais candidatos, né, os adversários daquele que está na prefeitura hoje, proteger de uma concorrência desleal, vamos dizer assim. Porque é muito fácil o prefeito utilizar dinheiro dos cofres da prefeitura para fazer propaganda de si mesmo, não é? Para enaltecer os seus feitos, para enaltecer as suas obras e assim por diante. Então, a ideia do legislador sempre foi, 3 meses antes da eleição, essa propaganda institucional fica vedada, ou seja, não pode gastar dinheiro para fazer propaganda das coisas da prefeitura, até porque é pago com dinheiro, para não gerar uma desvantagem nessa disputa entre quem está fora e quer se eleger, os candidatos que estão fora, e quem hoje está ocupando a prefeitura municipal. O que a emenda fez foi também atrasar essa vedação. Agora, a emenda fala especificamente de permissão para os programas que tiverem conteúdo de informação sobre a pandemia, sobre o combate à pandemia. Então, as prefeituras que entenderem necessário divulgar material, né, de propaganda institucional. Quando a gente fala propaganda institucional, é propaganda paga com recursos públicos. Então, se as prefeituras entenderem, principalmente as maiores, né, que há necessidade de continuar gastando dinheiro público nessas propagandas, mas elas têm que ser voltadas para o combate à pandemia, para a orientação, para a instrução, utilização de máscaras, utilização de álcool gel, não deixar aglomeração, distanciamento social. Então, as campanhas têm que ter este mote, as campanhas têm que ter este objetivo. Então, aí também a vedação foi atrasada, assim como o resto do calendário eleitoral.
Certo, doutor, desculpa, para mim não está muito claro. Quando que tem início a propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral é a partir do dia 27 de setembro. Era 16 de agosto, atrasou para 27 de setembro. Agora, são coisas diferentes, Kate, se a gente estiver Tá. fazendo relação com a última pergunta. Propaganda Uhum. institucional é propaganda do poder público, né, agora das prefeituras, paga com dinheiro das prefeituras. Propaganda Certo. eleitoral, não. Propaganda eleitoral é pedido de voto. E aí ela é custeada pelas formas que a lei eleitoral prevê de custeio de propaganda eleitoral. Aí é pedido de voto, aí é candidato, não é prefeito, é candidato. Tá. Ainda que o prefeito seja candidato à reeleição, ele vai falar, ele vai pedir voto na propaganda eleitoral. Certo. Doutor, um outro aspecto que é bastante importante a gente colocar é a questão do julgamento das contas dos candidatos, né? Porque quando uma pessoa, então, se coloca aí dentro desse rol aí dos candidatos à eleição, existem alguns requisitos, inclusive ele presta contas de uma série de aspectos, né? Como que fica esse prazo também para esse julgamento do candidato? Já olhei na minha colinha e, só para lembrar então, o prazo para o envio das prestações de contas, para a entrega das prestações de contas, então foi alterado. A legislação válida anteriormente falava em 30 dias, em até 30 dias a partir de cada eleição, de cada turno, né? Então, 30 dias a partir do primeiro turno, 30 dias a partir do segundo turno. Agora não. Agora, como a gente atrasou o calendário, então a emenda fixa 15 de dezembro. Então, dia 15 de dezembro é o último dia para entrega da prestação de contas de todo mundo, primeiro e segundo turno. Certo. Doutora, a gente sabe que o voto aqui no Brasil ele é obrigatório, quer dizer, você exercer sua cidadania é você então votar, ainda que se você não queira votar, você justifica, mas o ideal é que as pessoas votem. A gente está passando por uma situação totalmente atípica, as pessoas estão com medo, estão assustadas, e muitas delas, independente até do plano de retomada, não querem sair de casa e optaram então por manter esse isolamento social. Quer dizer, o voto ele pode acabar se tornando facultativo pelo momento que nós estamos vivendo? Isso foi uma discussão lá no Congresso, começou lá no Senado. A Câmara não falou muito sobre isso, sobre colocar alguma outra possibilidade de voto facultativo. Vamos lembrar, a Constituição diz que o voto é facultativo para os menores de 16 e 18 anos e para os maiores de 70. Portanto, a gente já tem voto facultativo no Brasil desde a Constituição de 88. A ideia seria colocar algum grupo de risco, algumas pessoas também, para que elas não corressem risco ou que tivessem receio, né, pudessem ficar em casa e não correr risco de contaminação. O ministro Barroso, nas audiências públicas que ele participou, né, no próprio TSE e no Congresso Nacional, sempre mencionou que não era bom, ainda não é saudável para a nossa democracia, colocar o voto facultativo para todos, além dessas duas hipóteses que a Constituição já tem. Agora, o que pode ser feito? Uma flexibilização, vamos dizer assim, e uma facilitação da justificativa. Nós sabemos que a lei diz, né, a Constituição diz que o voto é obrigatório e a lei prevê pena, prevê sanção para quem não for votar, mas também não justificar. Então, isso qualquer eleitor que alguma vez já teve que se ausentar sabe que vai justificar e fica quite com a justiça eleitoral. Então, o que o ministro Barroso falou é que o TSE vai tentar facilitar essa justificativa. Até agora a justificativa era presencial, então talvez fazer a justificativa pela internet, ou mesmo requerer para o juiz eleitoral, né? Senhor juiz, eu não fui votar porque eu fiquei com medo. É uma relativização, vamos dizer assim. Senhor juiz, eu não fui votar porque eu fiquei com medo. A minha cidade, a pandemia não está indo bem e eu não quero colocar em risco a saúde da minha família. Por isso eu não fui votar. Então eu requeiro essa justificativa. E eu tenho certeza, e o ministro Barroso também mencionou isso, que qualquer juiz eleitoral vai acolher essa justificativa e não vai impor nenhum tipo de restrição, nem pena, nem sanção para os eleitores. Agora, também há uma possibilidade. Se algum eleitor for apenado, uma das penas é multa, for aplicada a multa, porque ele não foi e não justificou, o ministro Barroso lembrou que o Congresso Nacional também pode fazer uma lei de anistia
um pouco mais para frente, talvez no ano que vem, o Congresso pode fazer uma lei, olha, ficam anistiados todos os eleitores que não votaram em 2020 por causa da pandemia. Pronto, e aí o eleitor não vai sofrer nenhum tipo de consequência, sem precisar de colocar novas possibilidades, né, de voto facultativo. Certo. E, doutor, quais são os cuidados, né, que serão tomados, então, no dia da eleição para proteger, então, o cidadão? A gente mencionou a questão da propaganda institucional, que ela tem esse caráter mesmo de ensino, né, em relação à população, não só uma prestação de contas do que está sendo feito pelo poder público, mas também, certamente, um caráter aí informativo para que as pessoas continuem, então, respeitando aí as medidas sanitárias. Quando a gente fala do dia da eleição, que é um dia que tem aglomeração, quer dizer, é inevitável. O que pode ser feito? O que vai ser feito? Qual é o plano nesse sentido para proteger as pessoas e evitar, então, que as pessoas se abstenham dos seus votos aí por conta dessa justificativa de um medo de uma possível contaminação? Essas propagandas dos estados e dos municípios já têm feito isso, né? Colocado aqueles pontos importantes para que o cidadão possa se proteger. Especificamente, o TSE está estudando, e o ministro Barroso mencionou isso, né? No local de votação, colocar talvez aqueles anteparos que a gente vê às vezes lá no comércio, no supermercado, aqueles anteparos de acrílico, né, para separar os mesários do eleitor, essa seria uma medida, isso já dentro da sala. Uma segunda medida seria orientar o eleitor para levar sua própria caneta quando for assinar o comprovante lá de comparecimento, a folha de comparecimento. Então, cada um leva a sua caneta, porque se usa a caneta que está lá e sempre tem uma caneta à disposição, tem que ter, muitas pessoas vão manusear essa caneta. Na hora de se dirigir à urna eletrônica, o TSE, a parte técnica do TSE tem medo que se a pessoa ficar limpando muito a mão com álcool gel, ou mesmo se depois de cada voto algum mesário for lá e higienizar a urna com álcool gel, talvez isso comprometa os botões, o funcionamento. A gente ainda tem os botões mecânicos, né? Não são botões de uma tela digital. Então, talvez isso comprometesse. Então, a ideia é higienizar a mão do eleitor depois de cada voto. O eleitor digita mecanicamente e aí depois que digitar, ele vai receber o álcool gel para higienizar as suas mãos e poder ir embora. Então, são medidas que o TSE está estudando, além de uso de máscaras obrigatório sempre, já é hoje e vai continuar sendo, para os mesários e para os eleitores, e isso no ato da votação, na sala de votação. E nas filas, e aí na fila na sala de votação e na fila, às vezes, na porta do colégio, assegurar esse distanciamento social na medida do possível. É lógico que às vezes a aglomeração é grande, vai ser um pouco mais complicado, mas haverá, certamente, alguém da Justiça Eleitoral responsável por essa orientação. Chegar na fila e falar, olha, por favor, dá para afastar um pouquinho, dá para manter um distanciamento. Quer dizer, isso ser bastante vigiado, bastante fiscalizado, para tentar, na medida possível, evitar qualquer tipo de contaminação. A Justiça Eleitoral está se preparando para isso, inclusive para deixar máscaras lá. Se alguém perdeu a máscara no caminho, chegar lá na escola, vai ter máscara à disposição, vai à disposição. A Justiça Eleitoral está se precavendo, vamos dizer assim, se preparando para isso. E isso é responsabilidade da Justiça Eleitoral. Agora, o que acontece fora, aí sim, responsabilidade dos municípios e dos estados. Tá certo. Bom, hoje eu conversei então com o doutor Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral e administrativo. Falamos da PEC 18 de 2020, que altera então o calendário eleitoral das eleições municipais de 2020. Doutor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, foi muito importante a sua contribuição. Eu agradeço novamente o convite e estou à disposição para qualquer dúvida que possa aparecer daqui até o processo eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.